Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de aplicativos de relacionamento. Sim, gente, tem crimes aí. Com certeza vocês já viram ou ouviram falar do novo documentário da Netflix, O Golpista do Tinder. Pra quem não viu ainda, super recomendo, gente. É um ótimo jeito de passar raiva e ter ódio de homens escrotos, assim, do começo ao fim. O documentário acompanha o caso de 3 mulheres que foram vítimas desse golpista, um homem que parecia rico, lindo e legal, mas na verdade estava traindo elas, extorquindo o dinheiro delas, manipulando elas emocionalmente e tudo mais. E tudo isso começava pelo Tinder. Esse relacionamento, essa confiança que ele conseguia fazer a mulher ter nele, começou com um match num aplicativo de relacionamento. E eu, claro, não pude deixar de lembrar de um caso que aconteceu aqui no Brasil no ano passado, que também começou por aplicativo de namoro. O caso do serial killer de Curitiba. Vocês lembram? Foi o maior bafafá, um serial killer agindo por aplicativo no meio de uma pandemia, quando, por sinal, o nosso único recurso para conversar com gente nova, um crushzinho novo, era exatamente o aplicativo, né? Então, foi intenso. E hoje eu quero contar essa história para vocês. José Tiago Soroca, que ficou conhecido como o serial killer de Curitiba, ele escolhia as vítimas pelo Grindr, que é um Tinder específico para o público LGBTQIA+. Depois de ganhar a confiança das vítimas, ele marcava um primeiro encontro e então atacava. Muita gente me mandou esse caso lá na época que ele aconteceu, então não tem como eu mencionar todo mundo aqui, mas eu vou deixar o meu muito obrigada para os primeiros que chegaram até mim. E foram eles, os crimezeiros e crimezeiras, @TainaRNC, @MarianaPérez, @NatPetsy, @Mozart_TVRS, @Lenício Felinto, @D.Martz, @Shink, @VRIJ Dagscarol. Eu não sei se eu falei isso certo, mas eu acho que era isso. E essas foram as pessoas que indicaram primeiramente. E são, tipo, várias pessoas, gente, ainda tinha muito mais. Mas enfim, valeu demais pela indicação. Agora, antes de começar a contar essa história do começo, eu queria lembrar a todos que se você gosta do podcast, se você fica ansioso pela quarta-feira para poder escutar um episódio do Café com Crime, e você gostaria de ter mais parte ativa nessa comunidade linda de crimezeiros, lembre que você pode ser um apoiador do podcast. O jeito mais fácil de apoiar sem precisar pagar nada é escutando o podcast na Aurelo. A Aurelo é a única plataforma de áudio que paga os podcasters por cada play que você dá. É uma plataforma totalmente gratuita, então não custa nada você ir lá e escutar o Café com Crime pela Aurelo. Já é uma baita ajuda para Dona Café aqui. Além disso, você pode apoiar financeiramente o podcast pela Aurelo também. É uma espécie de assinatura mensal que vem com certos benefícios. Por exemplo, na categoria de R$5, você ganha acesso a episódios exclusivos, tipo o Parabéns com Crime, onde eu conto a história de um assassino que nasceu no mesmo dia que você. Com um apoio de R$10, você pode fazer parte do grupo dos crimezeiros no WhatsApp, onde a gente conversa sobre crimes, notícias, livros, séries e tudo que tem a ver com esse universo de true crime, além de rolarem até uns tours crimezeiros por aí, às vezes. É bom demais. E de R$20 para cima, você pode furar fila e ter o caso que você quiser se transformar em um episódio aqui no podcast. Olha aí a oportunidade de ver a sua indicação de caso aparecendo aqui. O apoio de vocês é muito importante para o podcast continuar existindo, então muito obrigada a quem apoia. Quem quer entrar para essa comunidade, eu vou deixar o link da Aurelo na descrição desse episódio para você poder se tornar um crimezeiro oficial do Café com Crime, gente. É só clicar lá e seguir o passo a passo, é facinho. E com isso, bora começar do começo?
Um professor de geografia chamado Robson Olivino Paim, de 36 anos, estava trabalhando de casa, como muitos fizeram durante a pandemia em 2021. Ele era professor na Universidade Federal da Fronteira Sul e estava doutorando em geografia na Universidade do Estado de Santa Catarina. Ou seja, era um cara bem ocupado. Quando ele não estava corrigindo provas e preparando aulas, estava fazendo pesquisas e assistindo suas aulas do doutorado. Mas isso não quer dizer que ele não tinha tempo para uma vida social. Claro que na vida pandêmica foi meio complicado, mas ele dava o seu jeito, pela internet. Por sinal, se você entrasse nas redes sociais do Robson Paim, ele parecia ser um cara de muito bom humor e cheio de vida. Em uma postagem do dia 14 de abril de 2021, o Paim publicou um texto que brinca com as pesquisas acadêmicas e científicas. Ele postou, abre aspas, estudos comprovam que todas as cidades têm uns lotes para carpir. Fecha aspas. Ele provavelmente estava aí ironizando os chatos da internet, né? Ele estava sempre ali, se comunicando, estava sempre on. Era um cara que fazia piada com pesquisa científica, então aqueles nerdola do bem, sabe? Esse era o Robson. Na quinta-feira, 15 de abril, ele finalmente ia poder ter uma interação social de verdade, coisa que todo mundo queria no meio da pandemia, era tipo, ah, meu Deus, me deem um abraço, né? Acontece que ele tinha marcado um encontro com um moço no Grindr, um aplicativo de relacionamentos LGBTQIA+. Eles já tinham conversado por uma semana, trocaram fotos, mensagens, o papo fluiu. Então Robson se sentiu confortável o suficiente para convidá-lo a seu apartamento. É um pouco arriscado, mas também seria arriscado marcar em um restaurante ou qualquer lugar público por conta da Covid. Então, primeiro encontro em casa. Tinha que ser assim. No dia seguinte, amigos e familiares de Robson acharam estranho que ele não mandou nenhuma mensagem. Ele não contou como tinha sido o encontro, não mandou bom dia no grupo, e ele não era assim. O Robson nunca ficava um dia todinho sem mandar notícias. A última vez que alguém o tinha visto foi na quinta-feira à noite, dia 15, o dia do encontro. Aí passou o dia 16 e nada. Por isso, os seus pais resolveram ir até o seu apartamento, no bairro Abelardo Luz, em Santa Luzia. Ao chegarem no local, encontraram Robson já sem vida, totalmente despido, em cima da cama. A família acionou a polícia militar, que iniciou uma investigação. De início, parecia um homicídio, mas logo notaram que alguns pertences de Robson haviam sumido. O carro dele, um Ford EcoSport, não estava mais na garagem. O celular também não foi encontrado, além de outros pertences pessoais que não estavam no apartamento. A suspeita é de que teriam sido levados pelo autor do crime, configurando assim num possível latrocínio. No dia seguinte, dia 17 de abril, um sábado, a EcoSport de Robson foi encontrada na Grande Curitiba, Paraná, a mais de 400 quilômetros de onde o crime ocorreu. Sinal que o assassino estava fugindo e a investigação precisava agir rapidamente. Mas quem acabou agindo primeiro foi o assassino. Apenas 10 dias depois, outra vítima foi encontrada morta em circunstâncias muito similares à de Robson Paim. David Júnior Alves Levísio, de 30 anos, era enfermeiro e sonhava em ser médico. Apesar de trabalhar na linha de frente contra a Covid-19, de estar esgotado em meio à pandemia e tudo mais, ele demonstrava uma animação grande com a vida e com o futuro. Em uma postagem que fez nas redes sociais, mostrava bem isso. Postou assim, abre aspas. Já dizia Albert Einstein, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia. A vontade. E aí, bora viver? Fecha aspas. David havia chegado há 2 anos em Curitiba para trabalhar. Originalmente era de Londrina, interior do Paraná. Ele era o xodó da família, um ótimo amigo e abertamente gay. A sua irmã, Pablícia Levísio, diz que ele nunca foi de brigar, nunca fez mal a ninguém e era como um anjo, um suporte para toda a família. David havia acabado de ser aprovado num concurso para trabalhar em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, e havia se mudado há 2 meses para um apartamento novo do bairro Fanny.
Essa mudança para um condomínio de prédios era uma das conquistas recentes do enfermeiro. Ele estava muito feliz e ansioso para decorar logo o apartamento novo, tanto que ele mandava fotos para a tia Zuleide dos objetos de decoração que ele comprava. E ele tinha que fazer tudo isso logo, porque o feriado do Dia do Trabalho estava se aproximando e a família inteira viria visitar e conhecer o seu cantinho novo. Infelizmente, isso nunca aconteceu. No dia 26 de abril, David marcou um encontro pelo Grindr. Estrear um apartamento novo com um date não é uma má ideia, né? Eles já haviam trocado fotos, mensagens, não parecia perigoso. O David confiava no homem e o convidou para sua casa. No dia seguinte, uma amiga de trabalho de David achou estranho que ele não apareceu no trabalho. Ele não faltava assim, do nada, sem avisar ninguém, principalmente nesse momento conturbado de Covid, né? Sendo que ele era da linha de frente do hospital. Então, ela acionou alguns colegas da UPA Afonso Pena, onde eles trabalhavam, para ver se alguém tinha notícias do David. Eles então foram até o seu apartamento e lá encontraram a cena de um crime. David Levísio estava morto, com as mãos amarradas em cima da cama. Logo de início, familiares e amigos estavam convencidos de que ele foi assassinado por ser homossexual. Nas redes sociais, a sua irmã, a Pablícia, postou informações da Polícia Civil em sua página no Facebook, pedindo justiça pela morte de seu irmão e um basta à homofobia. Infelizmente, David Levício não seria a última vítima do assassino do Grindr. Uma semana depois, a polícia encontrou outro homem morto de forma similar em um apartamento em Curitiba, a apenas 2 quilômetros de onde David morava. Marco Vinícius Botsana da Fonseca, de 25 anos, era estudante de medicina na PUC-PR. Seus colegas da faculdade o descrevem como dedicado e amoroso, muito querido entre professores e alunos. Ele nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas tinha se mudado para a capital paraense para estudar. A mãe, Roseline Botsana, conta que planejava se mudar para Curitiba e passar a morar com o filho. Eles eram muito próximos. O Marco compartilhava com ela as suas intimidades, como o fato dele ser gay, algo que ele não tinha contado ainda para o seu pai, receoso ali da reação dele, né, de como poderia ser. Mas a sua mãe, ela torcia para que ele arrumasse logo um namorado. Marco até queria um namorado. Ele tinha baixado o aplicativo Grindr para sair com alguns caras e tudo mais, mas o seu foco não era necessariamente esse. Na terça-feira, dia 4 de maio, Marco Vinícius passou 2 horas com o melhor amigo da faculdade de medicina, o Júlio Lobo, onde eles conversaram sobre o futuro. O Marco não via a hora de se formar, de ter a sua carreira, de trabalhar, de construir a sua vida. Planejador, né? Sonhador, mas isso não quer dizer que ele não tinha o seu tempinho pro agora, né? Depois do encontro com o melhor amigo, o Marco tinha um outro plano. Ele havia dado match com um rapaz bonito, charmoso, malhado, lá no Grindr. Eles haviam trocado fotos e mensagens, o papo fluiu tão bem que Marco o convidou para um primeiro encontro. Por conta da Covid, eles iriam se conhecer, pela primeira vez, no apartamento de Marco Vinícius. Era a única opção, mas Marco estava confiante que o rapaz era gente boa. No dia seguinte, o pai de Marco Vinícius tentou contato com o filho para resolver algumas pendências em relação ao depósito do aluguel de Marco, mas o filho não atendeu. Algumas horas depois, Marco foi encontrado com sinais de esganadura em seu apartamento em Curitiba. Suas mãos estavam amarradas para trás de seu corpo, que foi encontrado sem camisa e de bruços na cama. A cabeça foi coberta por um travesseiro. Do apartamento foram levados um notebook, um celular, uma mochila, uma caixinha de som e um PlayStation 3. Enquanto sepultava o filho no cemitério Jardins das Palmeiras, em Campo Grande, a Rosilene Botsana decidiu mandar uma mensagem de voz para o celular do filho, que foi roubado provavelmente pelo assassino. Ela mandou o seguinte, abre aspas, você pode abrir um buraco na terra e enfiar a cabeça dentro, mas vamos achar você, e você vai ter toda a dor que fez meu filho passar.
Fecha aspas. Os dois chequezinhos de quando você envia uma mensagem de WhatsApp, sabe? Aquele confirma. Então, eles ficaram azuis, o que indica que alguém do outro lado tinha escutado o desabafo. Mas a Rosilene não tinha certeza de quem estava do outro lado da tela. Ela só sabia que era muito provavelmente o assassino do filho. Mas essa informação, a identidade do assassino, seria revelada para ela dentro de alguns dias. Um arquiteto que preferiu permanecer no anonimato teve um encontro com o serial killer. Poderia ter sido fatal, como foi para as outras 3 vítimas, mas ele sobreviveu. No dia 11 de maio, uma semana depois do último assassinato, o arquiteto marcou um encontro no seu apartamento, no bairro do Bigorrilho. Era uma terça-feira à tarde. Pontualmente, seu date tocou a campainha e o arquiteto abriu a porta para o bonitão do Grindr, um tal de Ricardo. Pelo menos era o nome que ele usava no aplicativo. O Ricardo era educado, mas bem direto. Assim que chegou, perguntou ao arquiteto o que ele gostava de fazer durante a relação sexual e pediu para que ele tirasse a roupa e virasse de costas. Parecia que as coisas estavam indo um pouco mais rápido do que o arquiteto esperava, mas ele gostou daquilo e obedeceu. Porém, quando ele virou de costas, foi surpreendido com um golpe do tipo mata-leão. Primeiro ele achou que era uma brincadeira e logo advertiu o Ricardo de que ele não gostava de sexo violento. Mas o Ricardo continuou. E aí aconteceu uma coisa que deixou bem claro para o arquiteto que aquilo não era parte do sexo, e sim uma agressão, uma tentativa de homicídio. Acontece que o Ricardo, do nada, começou a dizer, abre aspas, eu sou o Coringa, eu sou louco, gosto de matar, fecha aspas. Mesmo sendo asfixiado, o arquiteto conseguiu se desvencilhar do golpe. Foi então que o Ricardo fingiu estar armado, colocando as mãos debaixo da camisa, mas até aí o arquiteto não sabia se era realmente uma arma ou não, então ele simplesmente fez o que o homem pediu, que entregasse a ele o seu notebook e o seu celular. Depois de pegar os objetos, o Ricardo cortou os fios do interfone e do telefone fixo do apartamento. Assim que ele fechou a porta e fugiu, o arquiteto correu para o apartamento de um vizinho e interfonou ao porteiro lá embaixo, pedindo para que barrasse a saída do seu visitante. Mas já era tarde demais. O Ricardo tinha acabado de deixar o prédio. O sobrevivente então vai até a polícia, faz todo o seu relato. A polícia logo entendeu que, por pouco, o arquiteto não foi a 4ª vítima do serial killer. Tudo indicava isso. O local, Curitiba. A vítima se encaixava, um homossexual, solteiro, classe média que conheceu o agressor pelo Grindr. E o tempo também. Os ataques aconteciam dentro de uma semana um do outro. A polícia mostrou para o sobrevivente algumas imagens que eles haviam conseguido em outros prédios de câmeras de segurança que mostravam o assassino. Ele usava boné e máscara, por conta da Covid, Mas ainda assim, dava para ver que era ele. Era o mesmo homem. Como o arquiteto já suspeitava, o nome do galã que ele conheceu no Tinder não era Ricardo. Aquele homem se chamava José Tiago Soroca. Essa descoberta foi feita graças ao cruzamento de imagens de câmeras de segurança próximas aos locais dos crimes e as fotografias dos registros criminais da polícia. A identificação do sobrevivente, do arquiteto, ele falar, sim, foi esse homem que me agrediu e fez todo o modus operandi que vocês estão procurando, essa foi a cereja do bolo que selou que aquele caso, aquele assassino, seria José Tiago Soroca. Então vamos lá, quem é esse cara, Quem é esse tal de José Tiago Soroca? Bem, ele tinha uma extensa ficha criminal que incluía roubos de carros, agressões físicas e uso de notas falsas. Ele tinha uma tatuagem tribal no lado direito dos ombros, ele tinha os olhos repuxados, a boca grossa e as orelhas eram os traços restantes de um corpo que marcava no Grindr, porque as fotos que ele enviava às vítimas parecia que ele era todo esculpido pela musculação. O gostosão do Grindr escondia o seu passado criminoso com mensagens cativantes, Ele escondia sua vontade de matar com alguns nudes que ele enviava. Porque, gente, ninguém olha para um nude e pensa, olha, essa é a bunda malhada de um matador, Não, você nunca acha que um assassino vai se expor assim para você, Pois é.
De acordo com as investigações, o suspeito marcava os encontros pelo Grindr, depois de trocar fotos com as vítimas e as conquistar por mensagens. Coisas de dias, né? Ele conhecia num dia, já queria marcar encontro no outro. Depois, ele ia até a residência das vítimas, onde ele passava pouquíssimo tempo. Ele já chegava e atacava. O seu método era o estrangulamento. Quando as vítimas paravam de respirar, o José Tiago as cobria com cobertas e fazia a rapa no apartamento, levando eletrônicos de valor. Bom, agora a polícia já tinha o nome do assassino, tinham o suspeito, mas ainda não tinham o encontrado. Então, a polícia do Paraná alertou a todos que um assassino em série com características de psicopata estava solto. Com o relato do sobrevivente, essa característica psicopata do José Tiago ficou evidente, né? Porque quem que sai gritando, eu sou coringa, eu gosto de matar, né? O delegado Tiago Nóbrega, que estava à frente do caso, ele se surpreendeu com a frieza do assassino de falar para a vítima essa frase, né? Falar que gostava de matar. O delegado alertou da seguinte forma, abre aspas. Ele tem perfil de serial killer com problemas psicológicos. Precisamos tirá-lo de circulação o quanto antes, pois está matando uma média de uma pessoa por semana. Queremos realmente alertar o grupo gay. Fecha aspas. O primeiro cartaz virtual com o retrato de José Tiago Soroca passou a circular nas redes sociais, logo viralizou, estava em todos os jornais e também nos grupos de motoristas de aplicativos. Esse cartaz começou a circular 10 dias depois daquele 4 de maio, em que o corpo de Marco Vinícius foi encontrado. Com o rosto de José Tiago estampado em tudo que é lugar, não demorou muito para a polícia o encontrar. No dia 29 de maio, todas as imagens de José Tiago Soroca, divulgadas pela polícia por toda Curitiba, deram resultado. A polícia recebeu denúncias de que Soroca estava na região de Capão Raso, vivendo numa pensão. A informação chegou na sexta-feira à noite, dia 28, e a polícia ficou monitorando o local. O dono da pensão não reconheceu na imagem do homem que circulava pelas reportagens o hóspede magro, mirrado e que só dormia. O cara com certeza devia usar um Photoshop no Grindr, né, gente? Muito filtro, aí dá nisso. Na manhã seguinte, prenderam Soroca. Ao interrogá-lo sobre os crimes, ele confessou e deu detalhes sobre as mortes dos 3 jovens e a tentativa de homicídio do 4º rapaz. Já existia a suspeita, pelo menos por parte dos familiares, né, de que os crimes estavam ligados à homofobia. Agora, com José Tiago sob custódia, essa suspeita foi se confirmando. Não porque o assassino confessou nada do tipo, na verdade, muito pelo contrário. Ele dizia que não tinha nada a ver com a orientação sexual das vítimas. Mas uma coisa chama a atenção. O José Tiago Soroca enxergava naqueles homens uma posição frágil, exatamente pelo fato de serem gays. Ele disse saber que a chance deles procurarem a polícia após o roubo seria bem menor, pois não iriam querer expor a sua sexualidade publicamente. O contato que tinha com as vítimas pelo Grindr também facilitava muito o planejamento do crime. Em apenas algumas horas, o José Tiago conseguia saber a condição econômica da vítima, se estaria sozinha, se sua família não era da cidade, o que ela esperaria ver quando o encontrasse e o que poderia furtar quando a estrangulasse. No aplicativo, o assassino usava diferentes nomes e vendia sua imagem nas redes a partir das preferências sexuais dos garotos com quem conversava. Em depoimento, o José Tiago explicou que, nos casos de Curitiba, quando entrava nos apartamentos, pedia para que as vítimas virassem de costas e baixassem as calças. Isso dificultaria a reação delas, né? Porque as pernas estariam presas na roupa e, por consequência, daria a ideia de que se iniciaria ali um ato sexual, baixava a guarda, né? Em vez disso, ele dava um mata-leão, um golpe que ele aprendeu em sua passagem pelo exército. De acordo com o assassino, o seu objetivo não era matar, e sim roubar. Ele disse, abre aspas, expliquei que não queria fazer mal para eles e não queria o mal para mim. Nessas situações que a pessoa veio a óbito, eles reagiram, tentaram bater, tentaram empurrar, falaram que iam chamar a polícia.
Nessa hora eu pensei que não ia conseguir me evadir da situação. Então, eu acabei apertando um pouco mais e vieram a óbito. Eu não ficava muito tempo, só resgatava o que tinha interesse e saía. Fecha aspas. A polícia sabe, porém, que não foi bem assim. A primeira vítima fatal, o professor Robson Paim, ele nem reagiu. De acordo com o próprio assassino, ele não reagiu. E mesmo assim acabou morto. O David Levísio chegou a desmaiar, mas ele acordou. E o Soroka foi lá, apertou de novo o pescoço dele até que ele morresse. O Marcos, por sua vez, teria lutado desde o início até o último suspiro. Então, qual era o real motivo dos assassinatos se não era o roubo? Porque ele poderia roubar e não matar, né? Por que que ele tinha decidido matar e depois ele falou pro que sobreviveu que ele gostava de matar, né? O delegado Tiago Nóbrega afirma, abre aspas, para nós está claro que ele tinha o prazer de ver as vítimas sufocando. Só não concluía quando a pessoa chamava muita atenção e poderia atrair a atenção dos vizinhos. Fecha aspas. Aos olhos das famílias, da polícia e da Aliança Nacional LGBT, que acompanhou o caso, né, auxiliou nos alertas à comunidade gay desde o início, a motivação foi a homofobia. Como mencionei, o José Tiago Soroka nega isso até hoje, mas o seu passado esconde segredos que falam mais alto. José Tiago Soroka não parece ter problema algum em falar dos seus crimes. Ele conta abertamente os assassinatos que cometeu, dando detalhes das suas ações e falando friamente das vítimas. Mas tem um assunto que ele não comenta, que sempre fica quieto, que desconversa. É sobre a sua própria sexualidade. Ele se restringe apenas a dizer que já teve 2 ex-mulheres e tem 2 filhos, um de 9 e um de 4 anos, como se isso bastasse para responder qualquer coisa. Essa resposta, acreditam os investigadores, poderia esclarecer o motivo pelo qual José Tiago escolhia as vítimas. Ninguém ali tinha se convencido ainda de que seria só pela orientação sexual delas ou pela facilidade de chegar até elas. Os investigadores acreditavam que poderia existir algum traço reprimido que justificasse o requinte cruel dos crimes de José Tiago. Foi a irmã de Soroka quem revelou à polícia que o seu irmão, mesmo com um histórico de relacionamentos com mulheres que deram a ele os seus 2 filhos e tudo mais, ele também se relacionava com homens. No decorrer da investigação, descobriram também que José Tiago frequentava sauna gays da região dele, tinha relações íntimas com colegas da época de quartel e, principalmente, que ele levou uma vida dupla com um homem durante 4 anos, de 2014 a 2018. Nessa época, ele era casado, já tinha os 2 filhos, mas mantinha um amante. Um homem de 53 anos, nascido em Londrina, que trabalhava na área da saúde. Os dois se conheceram em uma sala de chat, conversa virtual, né? Bem do jeitinho do José Tiago Soroka. O assassino puxou conversa, foi gentil, educado, era bonito, características que chamaram a atenção do homem que estava do outro lado da tela. Eles começaram a sair para se conhecer melhor, iam a jantares discretos, né, para ninguém ver, faziam viagens curtas à praia e dividiam os dias juntos. Ao homem não incomodava que José Tiago reclamava da falta de dinheiro. Na época, o José era vigilante, ele não ganhava muito bem, e como o homem trabalhava num hospital como enfermeiro, ele tinha uma condição um pouco melhor do que o do amante, né, do namorado, e aí ele, tudo bem, vou te dar alguns mimos e tal. E aí ele começou a comprar presentes para os filhos, né, de José Tiago, e uma moto até para o próprio José. O amante estima ter gastado quase 100 mil reais nos 4 anos de relação. Ele conta, abre aspas, dei tudo sem ele pedir. Nunca discutimos, não havia brigas e não houve nenhuma ofensa entre nós. Não reconheci o homem que diziam ser ele na TV, com as coisas que ele tinha feito. Apesar desse relacionamento quase perfeito aí que eles tinham, né, sem briga, sem discussão, cheio dos mimos, esse caso entre os dois chegou ao fim de forma repentina em novembro de 2018. Uma semana antes do término, o José Tiago tinha brigado e se separado da mulher.
Ele tinha agredido a esposa fisicamente e ela pediu uma medida protetiva na justiça que foi autorizada. Então, não podendo ficar mais na mesma casa que a esposa e mesmo já tendo terminado o caso, né, com o ex-amante, o José Tiago não tinha para onde ir e acabou pedindo para passar alguns dias na casa do ex. Numa noite, o enfermeiro conta que ele pediu o cartão de crédito emprestado. Ele estava aparentemente calmo, mas aí fez um pedido mega esquisito e falou pro ex virar de costas, né? E aí ele falou, tá, e virou. E assim que ele virou, o Tiago, né, o José Tiago envolveu o pescoço dele num mata-leão. Ele teve seus pés amarrados, foi forçado a deitar de bruços, e enquanto perguntava o tempo todo, né, deitado ali, tipo, por que que você tá fazendo isso? Qual que é o motivo dessa violência? O José Tiago usou o seu cartão para fazer compras. Compras online. Comprou roupa, comprou eletrônicos, e enquanto isso, o enfermeiro estava lá, amarrado. O José Tiago Soroca levou o corpo do ex para a sala, cortou o fio do interfone e foi ameaçando chegar perto do ex com aquele fio, mas ele deu para trás e foi embora. Ele chegou a mandar mensagens tempos depois, perguntando pelo ex: "Ai, como é que você tá?" Mas obviamente, né, ele estava bloqueado, nunca mais conseguiu contato com o homem que o havia ajudado tanto e acabou sendo, bem, talvez uma das suas primeiras vítimas. A cena se repetiria nos assassinatos, né? Com a diferença de que as cabeças eram cobertas. O José Tiago Soroca explica para a polícia que passou a cobrir os rostos porque os corpos inertes faziam ruídos, como se agonizassem. Ele nega que tenha feito sexo com as vítimas, mas as calças puxadas para baixo mostram algum tipo de manipulação. Um outro fator notável é que, em todos os casos, a porta dos apartamentos estava trancada para fora. O detalhe é visto como um padrão pela polícia, uma espécie de ponto final deixado ali por José Tiago, que queria trancar esse lado da sua personalidade dentro daqueles apartamentos para que ninguém as conhecesse de perto. O laudo psicológico da perícia explica alguns desses pontos. Eu vou ler um trecho aqui do laudo para vocês. Abre aspas. Após matar sua vítima, recoloca as roupas no cadáver e o deixa sobre a cama, como que para atestar que não houve relação sexual. Na sequência, ao sair do apartamento, tranca a porta por fora, mantendo aqueles atos considerados reprováveis por si próprio, metaforicamente, escondidos, fechados e trancados, podendo ser entendido como uma assinatura na cena do crime. Fecha aspas. Segundo o parecer técnico, José Tiago Soroca apresenta um quadro de transtorno de personalidade antissocial, um distúrbio que confere ao portador algum nível de desprezo pelos direitos do próximo, manipulação e ausência de remorso. É o que a gente chamava, né, de psicopatia, de sociopatia. Somado ao transtorno, a situação em que ele deixava os corpos na cena do crime, né, esse simbolismo todo, era um certo ato de dominação. Eu vou ler mais um trecho aqui do laudo, abre aspas. Um momento de extrema intimidade e relação corpo a corpo. O simbolismo no ato de asfixiar sugere a tentativa de sufocar, oprimir, recalcar, censurar conteúdos de natureza encoberta e inconsciente do próprio autor, a revelação de sua homossexualidade, a culpa, a vergonha a que isso remete. Fecha aspas. Além do laudo, a gente também tem aqui um parecer do psiquiatra Bruno Branquinho, que ele deixa claro o seguinte, abre aspas, há várias formas de uma pessoa lidar com a sexualidade mal resolvida. Ela pode aceitar e lidar de forma saudável, ou nos casos em que não consegue, pode direcionar para práticas opostas, como o suicídio ou mesmo a violência física, como parece ser o caso dele. Fecha aspas. É claro que não são todos os homofóbicos que enfrentam problemas em lidar com o seu próprio desejo homossexual, mas a homofobia, ela é uma forma de encarar esse sentimento. E ao que tudo indica, esse foi o caso de José Tiago Soroca. A gente não sabe se foi de forma consciente ou não, mas as 3 vítimas fatais, né, reconhecidas pela polícia como sendo vítimas desse serial killer, eles
eles viviam plenamente a sexualidade deles, né? Eles eram abertamente gays. Eles podiam abraçar esse lado da vida deles. Isso foi uma coisa que José Thiago Soroca nunca conseguiu fazer. Como comentei anteriormente, José Thiago Soroca não teve problema nenhum em relatar os crimes que cometeu, mas quando a polícia questionou se ele tinha outras vítimas além de Robson, David e Marco Vinícius e o arquiteto anônimo, a resposta do assassino em série é preocupante. O delegado Tiago Nóbrega afirma que recebeu essa resposta, abre aspas. Ele disse que se reservaria ao direito de ficar em silêncio sobre outros possíveis crimes. Deu a entender que os motivos para isso era porque as histórias mexiam com o emocional dele. Fecha aspas. E assim, fica aí a dúvida, né? Será que houveram outras vítimas? De acordo com alguns relatos, é possível que sim, e mais de uma. No dia 30 de abril de 2021, no meio dessa série de assassinatos, um rapaz de 27 anos foi encontrado morto em circunstâncias parecidas com as outras 3 vítimas de José Thiago Soroca. Essa vítima era uma pessoa conhecida de Soroca. Por isso, a polícia tinha forte desconfiança de que ele poderia ser o culpado por essa 5ª vítima, ou, no caso, a 4ª vítima fatal, né? Mas os crimes de José Thiago aparentemente tiveram início muito antes de 2021. Em 2017, um jovem gay de 29 anos, que preferiu não se identificar, conheceu José Thiago Soroca na rua, em frente a um supermercado, no bairro do Bigorrilho, em Curitiba. No mesmo dia, a vítima levou José Thiago para o apartamento em que morava. Esse cara devia ter uma baita de uma lábia, porque todo mundo, tipo, ai, claro, venha pro meu apartamento, você desconhecido. Nossa, ele devia ser muito convincente. E foi então que o serial killer tentou sufocar esse jovem. Ele, né, que sobreviveu, faz o relato do que aconteceu naquele momento. Abre aspas. Quase me matou dentro do apartamento onde eu morava. Trocamos um papo e eu levei ele para o apartamento. Chegamos lá, começamos a trocar uns pegas. Logo em seguida, ele subiu em cima de mim, tentou me imobilizar com as pernas, colocou a mão no meu pescoço e apertou. Foi onde eu falei que não curtia brutalidade. Ele disse que era só tesão. Tentou me enforcar com as mãos. Ele começou a me apertar tão forte que meu último suspiro foi criar forças para tirar ele de cima do meu corpo. Consegui jogar ele de cima de mim. Esse maldito já tentou fazer algo comigo. Sorte que me criei na favela, senão nem estaria aqui contando isso. Fecha aspas. Isso aconteceu 4 anos antes dos assassinatos em série terem início. A suspeita é de que mesmo antes até de 2017, José Thiago havia feito vítimas fatais. Seria o caso do Dr. Sérgio Roberto Savitsky, de 58 anos, que foi encontrado morto, asfixiado, no apartamento em que residia, também no bairro Bigorrilho. Isso foi em agosto de 2016. O autor do crime fugiu com o carro da vítima e roubou alguns pertences, mas foi flagrado por câmeras de monitoramento do prédio. Um suspeito chegou a ficar detido durante 5 meses. Só que depois de um longo processo judicial, ficou provado que ele era inocente dessa acusação de homicídio. O laudo pericial apontou que a altura do suspeito preso, na época, era incompatível com a altura do autor do crime. Só que depois que o José Thiago Soroca foi preso, em maio de 2021, chamou a atenção da polícia que ele tinha a altura necessária para ser suspeito do crime que vitimou Sérgio. Além da altura, existem outras semelhanças com os demais casos. O local, o bairro Bigorrilho, né, onde o José Thiago já havia atacado outras 2 pessoas, a fuga com o carro e os pertences da vítima, um crime de ódio contra um homossexual e a cereja do bolo. O José Thiago Soroca se relacionava na época em que o médico foi morto com aquele enfermeiro, lembra? O amante dele? Pois o enfermeiro trabalhava no mesmo hospital que o doutor Sérgio. Em uma entrevista, a delegada que investigava o caso, a Camila Seconello, contou sobre as semelhanças entre o caso do doutor
do Dr. Sérgio e das outras vítimas, né, confessas do José Tiago. Ela disse o seguinte, abre aspas, existem grandes coincidências nesses casos. O modo como esse assassino do Dr. Sérgio entra no apartamento, escolhe uma vítima que mora sozinha, depois sai do apartamento com uma mochila, o jeito de andar. Essa pessoa que acabou assassinando o Dr. Sérgio é um pouco mais forte do que José Tiago. Porém, consegui fotos do José Tiago em 2016 que mostra que ele estava forte e estava com o físico muito semelhante ao dessa pessoa que entra no apartamento. Fecha aspas. Ao ser questionado sobre o caso, o José Tiago Soroca negou qualquer envolvimento. Para a polícia, ficou cada vez mais claro que as intenções do assassino não era roubar, como ele vinha dizendo, mas sim matar. Por mais que a motivação fosse a homofobia, que era o que parecia ser, ainda faltava uma peça do quebra-cabeça, ainda faltava entender como que o José Tiago, tinha chegado nisso. A polícia finalmente encontrou o que estava faltando, essa peça do quebra-cabeça, quando conversaram com a irmã de Soroca. Ela revelou que, na infância, José Tiago havia sido vítima de abuso sexual. José Tiago nasceu em Palmas, município de 51 mil habitantes no centro-sul do Paraná, na divisa com Santa Catarina. Ele passou a infância por lá com os pais e a irmã até os 4 anos de idade. Foi então que a família se mudou para Cachoeira, em Curitiba. E segundo as memórias de José, ele teve uma infância tranquila. Mas não é esse o quadro que a irmã dele pinta. Ao delegado Tiago Nóbrega, ela contou, abre aspas, que tinha vagas lembranças de abusos, mas acredita que ele tenha ficado traumatizado, porque já passou por tratamentos psiquiátricos. Não se sabe se os crimes têm relação com esse trauma ou se ele sentia alguma aversão a homossexuais e por isso escolhia vítimas gays. Fecha aspas. Isso faz sentido com o laudo psiquiátrico de José Tiago, né? Ele foi apontado como portador de transtorno de personalidade antissocial. É um quadro que não necessariamente define, né, o que uma pessoa é criminosa, mas é um quadro muito recorrente em pessoas que sofreram abusos sexuais durante a infância, que é o caso de Soroca. No fim da sua adolescência, o José Tiago presenciou a agressão do pai contra a mãe, e depois disso a mãe dele, que era uma diarista, passou a não ter mais residência fixa. Ela saiu de casa, né, fugiu e passou a morar na casa dos seus empregadores. E o José Tiago a acompanhava, mudando constantemente. Aos 15 anos, ele teve o seu primeiro emprego, empacotador em um supermercado. Ao completar 18 anos, serviu o exército e participou de um grupo especial. Depois, ele entrou no quartel, onde aprendeu o golpe mata-leão e começou a se relacionar com outros homens. Em seguida, ele fez um curso de vigilante e conseguiu emprego em uma empresa de transporte de valores. Enquanto morava no bairro Alto, em Curitiba, ele conheceu uma jovem com quem teve o primeiro filho. Depois de várias brigas, a separação não demorou. E aí, depois ele se envolveu novamente com uma nova mulher e com ela teve outro filho. O José Tiago Soroca afirmou que terminou a relação com a segunda mulher porque ela descobriu alguns de seus crimes e houve uma briga. Um boletim de ocorrência foi registrado contra ele por agressão, mas ele não foi preso na época. Segundo José Tiago, a sua vida no crime começou depois dele ter sido preso por dirigir embriagado e ele não conseguiu mais atuar na profissão que ele tinha. Então, ele passou a roubar. Ele diz, abre aspas, eu trabalhava de vigilante. Um dia fui a um churrasco com uns colegas e levei um colega até a residência dele em Almirante Tamandaré. No meio do caminho, eu já tinha bebido. Fui parado pela polícia e preso por dirigir embriagado. Isso implicou para mim em renovar a carteira. Fecha aspas. Foi em 2015, quando trabalhou como vigilante, que o serial killer cometeu o primeiro crime. Ele foi preso em Matinhos por portar notas falsas. Ficou 10 dias na Polícia Federal por isso. Depois, foi preso novamente, dessa vez em Curitiba, por ter roubado um carro. Ficou 9 meses na prisão. E depois que saiu,
supostamente em 2016, teria feito a sua primeira vítima fatal. Em novembro de 2021, José Thiago Soroca teve sua última audiência de instrução no caso, feito de forma remota por conta da pandemia. Durante a audiência, ele falou por 1 hora com a juíza, detalhando a estratégia que usava para se aproximar das vítimas, confessou todos os crimes e contou todos os detalhes com muita frieza. Soroca negou que tivesse planejado as mortes e disse que a motivação não teve relação com a orientação sexual das vítimas. A intenção, segundo ele mesmo disse em interrogatórios e tudo mais, era roubar os homens que ele assassinou e só matou porque eles reagiram. Ele negou que tenha relação com a morte do médico, do Sérgio, que foi assassinado em 2016, e também negou qualquer envolvimento com a morte do seu ex-patrão na época em que trabalhou como chaveiro. O homem, que passou a ser um dos mais procurados do Paraná por quase 2 semanas no ano passado, disse se sentir arrependido. Abre aspas. Hoje, eu me arrependo. Me arrependo de ter bebido aquele dia, ter saído e ter sido preso por dirigir embriagado. Eu creio que ali foi o estopim de tudo isso. Fecha aspas. Esse é o arrependimento mais michuruca que eu já li em toda a minha vida. Porque, gente, ele tá se arrependendo por ter dirigido embriagado e ter sido preso. Ele não tá falando que se arrepende de ter matado ninguém, né? E ele ainda tem uma noção muito errada das coisas, né? Porque durante ali a própria audiência, ele se definiu como uma pessoa oportunista que aprendeu muitas coisas e que as colocou em prática de forma errada. Ou seja, é basicamente assim, eu arrependo de ter sido preso porque aí lá eu aprendi a fazer outras coisas e viver de uma forma errada, né? É tipo isso. Ele mesmo se define como um cara frio que não mede consequências. Quando perguntaram para ele se ele se considerava uma pessoa perigosa para a sociedade, ele afirmou, abre aspas, na situação em que me encontro para a sociedade, sim, para todo mundo fora desse muro. Talvez até aqui dentro, fecha aspas. No caso, esses muros que ele quer dizer é na cadeia, né? Então ele tá falando, talvez eu mate alguém aqui dentro. Tipo, é assim, muito desconexo, né? Apesar de tudo isso, de todas essas declarações, dos laudos psiquiátricos, provas e afins, o José Thiago Soroca ele foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por latrocínio, e apenas isso. Isso quer dizer que, para o Ministério Público, o Soroca cometeu um latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, que pode resultar na morte da vítima, né? Eles desconsideraram totalmente a suposta motivação homofóbica, conforme foi apontado no laudo psicológico produzido pela própria Polícia Civil. Uma explicação para isso na verdade, não tem explicação, né, gente? É apenas uma desculpinha para isso. É a ausência da qualificação dos crimes motivados por ódio. É um fator que dificulta o enfrentamento dessa violência por meio de políticas públicas específicas. O advogado Paulo César Carneiro comenta isso melhor do que eu, então eu vou ler aqui o que ele disse, abre aspas. Em 2019, a LGBTfobia foi equiparada ao racismo e nós, operadores do direito, até agora encontramos dificuldade em fazer a lei ser aplicada. Juízes e promotores desobedecem o mandamento do Supremo Tribunal Federal por se tratar de uma interpretação do mesmo e não uma lei. O Ministério Público e outras instituições do Judiciário têm grande dificuldade em aceitar a realidade da LGBTfobia no país. Fecha aspas. Enfim, após quase 8 meses de investigação, o José Thiago Soroca, acusado de assassinar 3 homens homossexuais em Santa Catarina e no Paraná, foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime de latrocínio qualificado. Atualmente, ele se encontra preso em Curitiba. E esse foi o famigerado caso do serial killer de Curitiba, também conhecido como o serial killer de homossexuais. Preciso nem dizer, né, que depois dessa história é para tomar mais cuidado nos aplicativos de relacionamento, né? A gente vê documentários tipo o golpista do Tinder e a gente pensa, mas isso aí é lá na Europa, isso aí não vai acontecer comigo, eu jamais cairia nesse papinho. Mas o negócio tá mais perto do que a gente imagina, né? Tá ali em Curitiba, gente.
Assim, eu duvido que um crimezeiro ia se deixar levar, né? Porque a gente é tudo desconfiado, a gente já vai pro primeiro encontro com um plano de fuga na cabeça, né? Tudo traçado. Mas é isso, gente. Vamos ficar sempre atentos. Como sempre, de quinta-feira, eu coloco as fotos do caso lá no Instagram, o @café com crime. Então cola lá nas redes sociais amanhã pra ver a cara do assassino, das vítimas e outras coisitas más que tem a ver com o caso, beleza? Aguardo o comentário de vocês por lá. E antes de encerrar, essa semana, na verdade, eu queria deixar vocês com uma lição de casa, gente. Assistam a série Inventando Anna, na Netflix. Não é publi, tá, gente? Ela lança na sexta-feira e é sobre uma menina que enganou a elite inteira de Nova York e deu golpe em todo mundo. E por que essa é a lição de casa? Bom, porque eu vou contar pra vocês na semana que vem sobre uma golpista brasileira nesse nível. Fica aí a dica do próximo episódio. Até a próxima quarta-feira e até lá, não tragam desconhecidos para a sua casa. E sim, gente, pessoas que você conheceu online são desconhecidos, então apaga o fogo da periquita, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido, editado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa de Paula Montanha. As fontes de informação utilizadas foram Folha de São Paulo, Tribuna Paraná, SBT News, Campo Grande News, Folha de Londrina, Metrópolis, NSC Total, Portal ND+, Aconteceu, RIC+, Revista Isto É e Balanço Geral Curitiba.